paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Nós estamos na presença dele nesta noite, meu irmão. Os irmãos podem sentar. Oh, glória a Deus, Deus poderoso. Eu quero dizer para você, meu amado, querido irmão, que nós já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E eu quero agradecer já de antemão ao pastor Marcelo, que nos convidado para ministrar a palavra do Senhor nesse dia, o último dia da campanha, a pesca maravilhosa, é o tema da campanha. Eu quero dizer para os irmãos que nós sentimos alegria por estar na presença dele nesta noite. Quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quero dizer para você jovem, para você irmão, para você criança, para você obreiro, que saiu da tua casa e veio para este lugar, você vai ter uma grande recompensa. Você vai ter uma recompensa não de mim, não do pastor, não dos obreiros. Esta recompensa vai ser de Deus, vai ser do Senhor Jesus. Viu, irmão? Você que saiu da sua casa, era para você ficar lá na sua casa, sentado no sofá, ou sentado numa mesa, comendo uma pizza, metade 4 queijos, metade bacon, uma Coca-Cola. Mas você saiu lá da sua casa, saiu lá da zona de conforto e veio para cá. Você vai ser recompensado. Nós vamos ser recompensados, porque é para Deus que você veio aqui nessa noite. O pastor Marcelo escolheu um tema maravilhoso que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o versículo 1 em diante, que fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Tem pescador aqui nessa noite? Eu conheço que é o Marzinho, é pescador. Os irmãos é pescador. Irmãos, quando eu olho para esta palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, quero que você abra a Bíblia juntamente comigo. Vamos ler a palavra do Senhor a respeito do tema, a respeito do texto que está registrado no Evangelho de Jesus, que escreve Lucas capítulo 5 e o versículo 5 em diante, que diz assim: e aconteceu que, aparecendo apertada a multidão. Irmão, eu quero que você leia para mim o texto, por favor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assim se assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Amém? Deus abençoe, meu pastor. Vai chegando mais 50 anos, a sua visão vai ficando turva, você vai perdendo a visão. Mas Jesus que restaura a visão, Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Jesus que muda a história, Ele está aqui nessa noite. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que isso não é uma história, isso é um fato, é verídico. Que quando, na onde Jesus está, alguma coisa acontece. Na onde Jesus está, pastor? A cura. A mulher de fluxo de sangue, de 12 anos, está com fluxo de sangue, toca nas horas do mestre, é curada.
Na onde Jesus está, quando ele entra na cidade de Jericó, o homem pedindo esmola, o cego de Jericó, ele é restaurado a visão dele. Na onde Jesus está, irmãos? Na festa de casamento, a água transformada em vinho, a milagre. Então, na onde Jesus está, meu querido, alguma coisa acontece. Na onde Jesus está, o que você precisa do natural, ele faz o sobrenatural na tua vida. Se você precisa de uma cura de enfermidade, se você precisa de uma restauração da sua família, se você precisa ser liberto de um vício, o qual Jesus sempre está pronto para operar o milagre na vida da pessoa. E nessa noite, meu querido, não é diferente. A presença de Deus, a presença dele é real. Quando nós olhamos para esta palavra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vemos que a palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 3: e entrando num barco que era de Simão, pediu-lhe que fosse mais adiante. Quando nós vemos esta palavra, nós vemos que a palavra do Senhor é tremenda. A palavra de Deus ela é poderosa. Capítulo 5, versículo 3: e entrando um dos barcos que era de Simão, pôs-lhe sobre a terra, e poucos da terra, e aproximando-se, retiraram do barco a multidão. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que, primeiro, olhando nós para este capítulo, para este texto, nós vemos que Jesus ele entra num barco, e esse barco era de Simão. Uma oportunidade que ele teve de deixar de ter Jesus entrar no seu barco. O que eu entendo nessa história? Nós vemos que Simão, um dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu a ele a oportunidade de ser um dos chamados. Olhando nós para esta palavra, nós vemos que quando ele entra um dos barcos que era de Simão, ele pediu que ele afastasse um pouco da terra, e então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que era um do barco de Simão. Jesus agora chega, pede para que Simão afaste da terra o barco e entre mais ao barco, para que ele pudesse pregar, expressar, anunciar esta palavra. O que eu entendo nesta palavra? Que quando Jesus ele entra no barco da sua vida, ele começa a mudar a história. Quando Jesus ele entra no barco da sua vida, ele começa a trabalhar, ele começa a tirar você muitas vezes daquilo que você precisa, da onde que você necessita de um milagre, que seja no seu casamento, na sua vida financeira, na sua família. É um barco, a sua família é um barco. E para que você possa ter sucesso na sua navegação, primeiro ele tem que entrar no seu barco. Você tem que dar oportunidade para ele entrar na sua vida. Você tem que dar oportunidade para ele trabalhar naquilo que você colocou na mão dele. Interessante quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui no capítulo 3, que quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus pede para ele entrar mais adentro do mar, sair da terra. O que eu aprendo também nessa palavra? Muitas vezes as pessoas estão com o pensamento ligado na terra, ele não entra mais a fundo no mar, e muitas vezes não convida Jesus para estar com ele, muitas vezes naquilo, no propósito da vida dele. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que
que no versículo 4: e quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Peixe grande, Marzinho, só pesca no mar alto. Quando muitas vezes o pescador ele entra no mar alto, somente lá ele consegue pescar grande peixe. Muitas vezes Jesus ele nos convida para entrar no mar alto, através da oração, através do jejum, através da palavra. O mar alto, o crente só entra quando ele tem convicção em Deus, quando ele tem muitas vezes intimidade com Deus. Porque quando nós olhamos para esse texto, eu estava meditando esta palavra, eu olhando para esta palavra, eu vejo pescaria, eu vejo milagre, eu vejo rede e eu vejo salvação. Aleluia. Chega até no tópico dessa mensagem que os discípulos, que Pedro lava a rede, e ele, muitas vezes, ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Interessante, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Pedro, ele já não tinha mais convicção da pescaria dele, porque ele já tinha pescado a noite toda, irmãos, e não tinha pescado nada. Mas o interessante é que quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para este evangelho, eu vejo uma grande mudança, uma grande transformação na vida de Pedro. Foi quando ele lançou a rede conforme o que Jesus disse: lançai sobre a minha palavra. Quando você vai fazer alguma coisa, você jovem, você irmã, você irmão, você tem que fazer conforme a palavra. Você que conhece essa palavra, tudo que você vai fazer, irmãos, primeiro você tem que consultar Deus. Você quer ter sucesso no negócio seu? Consulta o Senhor primeiro. Quando eu comprei as minhas máquinas, da última vez agora que eu comprei o terreno, primeiro eu orei, irmãos. Eu orei e o Senhor falou. Quando nós vamos conquistar alguma coisa, meus queridos, nós temos que orar. Se Deus falar com você, você faz. Porque se Deus não falar, você quebra a cara. Você não consegue. E quando eu olho para esta palavra, irmã, Pedro, ele obedeceu a palavra. Quando Jesus mandou lançar a rede aqui desse lado, ele não lançou desse lado, ele lançou desse lado. A Bíblia fala, eu estava observando essa palavra aqui, pastor. A Bíblia fala que Pedro não pescou, Pedro colheu. Você já viu colher tanta quantidade de peixe? Era para falar que tinha pescado, mas a palavra fala que Pedro colheu. Sabe por que Pedro colheu? Para não dar mérito para ele, que foi ele que tinha pescado, porque foi Jesus. Aleluia. Quando você planta obediência, você vai colher. E a palavra fala, se você não observou, que colheram grande quantidade de peixe. Quando você obedece, quando você planta, você colhe. O que eu aprendo nesta palavra, nós vemos que Pedro obedeceu a palavra. Pedro acreditou no milagre. Pedro acreditou que Pedro era pescador, era um pescador profissional. Ele sabia, pastor, onde que tinha peixe. Ele sabia que se ele entrasse no mar alto, lá do outro lado, até mais ou menos uma certa distância da terra e do mar, ele sabia que tinha peixe. Mas quando Jesus está no barco, quando Jesus está no negócio, quando Jesus fala, lança a rede, aí você lança. A consequência é uma rede cheia de peixe. Interessante que a palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 7, diz assim a palavra: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajuntá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Não tinha só o barco de Pedro, tinha mais barco, mas o milagre aconteceu dentro do barco de Pedro. Interessante que
Quando eu li aqui esta passagem, nós vemos que Pedro teve que dividir o peixe com os outros barcos. Quando você lê aqui, você vai ver que Pedro dividiu. E quando a bênção vir para você, você divide a bênção com o seu vizinho, divide a bênção com o seu parente, divide a bênção com o seu irmão, com a sua irmã. Olhando para esta palavra aqui, pastor, nós vemos que no versículo de número 7 do capítulo 5, a palavra fala que o barco de Pedro encheu de tanto peixe que ia a pique, que ele teve que dividir os peixes dos outros barqueiros. Quando a bênção, irmãos, é grande na sua vida, você tem que dividir a sua bênção, você tem que compartilhar a sua bênção, porque quando Jesus dá, irmãos, Jesus dá com abundância. Jesus não dá pouca coisa, não. Jesus dá coisa grande para você. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo que o milagre foi tanto na vida de Pedro, que foi com abundância, foi grande. Interessante que quando nós olhamos para esta palavra aqui, no versículo final, no versículo de número 10, a parte B, agora, Pedro, de agora em diante, Jesus falou para ele que agora em diante será pescadores de homens, elevando os barcos para a terra, deram tudo e seguiram Jesus. Interessante que eles receberam a bênção. Não, Pedro recebeu a bênção da multiplicação, que quando ele jogou a rede, a Bíblia fala que foram tanto, no final da história, ele doa os peixes, ele, se vende os barcos e segue a Jesus. Muitas vezes é necessário você largar muitas vezes das suas coisas que você pratica na sua vida para seguir a Jesus. Muitas vezes você tem que abandonar muitas vezes coisas que atrapalham você para você seguir a Jesus. Eu acredito que se Pedro tivesse ainda na pescaria, se Pedro tivesse ainda sendo pescador, hoje não tinha as cartas de Pedro, não tinha os escritos que ele fez, os milagres. Então muitas vezes para acontecer milagre na tua vida, você tem que renunciar algumas coisas na tua vida. Para que Deus escreva uma nova história na tua vida, muitas vezes você tem que caminhar Jesus e abandonar muitas coisas. Porque quando você olha para aqui no capítulo 5, você aprende muitas coisas da parte de Deus. Pedro já estava, na altura do campeonato, ele já estava desanimado. Ele já tinha lavado a rede, muitas vezes já tinha pendurado a rede. Falando, não vou ser mais pescador. Já pesquei a noite inteira, não vou pescar mais. Mas quando Jesus entra no barco dele, Jesus manda ele entrar para o mar alto. Ele pega aquela rede lavada que ele tinha lavado e abandonado, ele lança conforme a palavra manda, e o milagre acontece na vida dele. Então, para o milagre acontecer na sua vida, muitas vezes você tem que acreditar no impossível. Pedro não acreditava mais nada. Pedro já estava incrédulo do seu trabalho de pescador, daquilo que ele fazia. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus muda a sua história. Jesus escreve uma história nova na vida de Pedro. Será que Jesus tem que escrever uma nova história na tua vida também? Você jovem, será que Jesus tem que escrever uma nova história na sua vida? Porque Ele escreve uma nova história em nossas vidas. Ele muda a situação, Ele cria um jeito para fazer um milagre. Porque Ele é poderoso, pastor, Ele é tremendo. O Jesus que nós servimos, Ele vai além da história. Ele escreve história nova, Ele muda quadro para nos abençoar. Se você quer ser uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, obedece a palavra de Deus. Faz como Pedro. Pedro obedeceu, e quando ele obedeceu, Deus realizou um milagre na vida dele, realizou coisas grandes na vida dele, através desta palavra. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos milagres, nós vemos coisas grandes acontecer na vida dos homens de Deus. Se
nós olharmos para o texto da Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos várias passagens de homens que venceram através da oração, através da fé. Muitas vezes você fez a campanha de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5º dia, no 7º dia você recebe a bênção. Muitas vezes Deus ele prova a sua fé. Muitas vezes Jesus prova a minha fé para não desanimar. Interessante que quando nós olhamos para esta passagem da pesca maravilhosa, não tinha só um barquinho de Pedro, tinha mais barcos. Interessante que Jesus foi realizar o milagre no barco de Pedro, e depois que Jesus realiza o milagre, Pedro compartilha o milagre que ele recebeu para os outros barquinhos. Interessante que as bênçãos de Deus, irmãos, ela é condicional na nossa vida. Deus faz dependendo da minha vida, da sua vida. Deus faz se você der uma oportunidade para Ele fazer. Deus não entra no coração do homem, Ele não invade, não faz. É se você der a oportunidade. E nesta noite nós estamos diante dele, acreditando em sonho, em projeto, acreditando que Ele pode fazer através da sua palavra, através do teu Espírito, porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que somente Ele pode fazer milagre em nossas vidas. Somente o Espírito Santo, somente aquilo que Ele pode fazer, se nós abrirmos nosso coração, se nós dar lugar para o Espírito Santo, Ele opera milagre através da sua palavra. Interessante que quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Jesus ele pode, através do seu Espírito. Ele não mudou, irmãos. Jesus ele continua o mesmo. Muitas vezes é nós que mudamos para que o milagre não aconteça na nossa vida. Muitas vezes é nós que muitas vezes criamos pretexto para que as coisas não aconteçam. Mas nós vemos que se nós tirarmos um resumo desta mensagem, nós vemos que Jesus ele escolheu o seu barco. Nós vemos que quer viver o milagre, então afasta o seu barco da terra e entra por mar alto e acredite. Não é só você que Jesus está tratando, tem mais gente sendo tratado neste barco. Então não foi só Pedro que foi tratado naquele barco, os outros barcos também foram recebidos aquilo que Deus prometeu, que Jesus falou. Interessante que para você receber bênção, você tem que entrar no mar alto e acreditar. Foi o que Pedro fez. Para você ser feliz, sentir a presença de Deus, você tem que o adorar. E Pedro estava frustrado da onde ele estava, porque ele conhecia. Eu acredito que Deus frustrou Pedro como homem. Ele falou: eu não tenho mais esperança, eu não acredito mais que vai ter sucesso. Mas quando ele fez conforme a palavra, aconteceu porque ele acreditou, e Jesus fez o milagre na vida dele. E Jesus fez acontecer o sobrenatural na vida dele. O que nós aprendemos nessa lição, irmãos, é que se você crer, você recebe a bênção. Aleluia. Se você acreditar, muitas vezes você abre campanha, você não pode desviar o seu foco da campanha, o seu pensamento do milagre. Você tem que vir acreditar que Deus pode. Porque se eu perguntar para cada irmão aqui nessa noite, você vai falar: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu quero que aquilo aconteça na minha vida. Aleluia. Mas para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida, você tem que acreditar, você tem que crer. Quando nós olhamos várias passagens na Bíblia a respeito de milagre, o milagre não aconteceu assim, pastor. Muitos milagres não aconteceram de um dia para o outro. Nós vemos ali a cura do paralítico ali. Nós vemos que fazia 38 anos que ele estava esperando o movimento das águas. O paralítico de Betesda, 38 anos. Você já imaginou 38 anos esperando o milagre?
38 anos esperando a cura, esperando a libertação. A Bíblia diz que quando o anjo descia, movimentava a água, o outro descia após ele. 38 anos esperando a Deus. Ele não desanimou, até que Jesus teve um encontro com ele no tanque. Então espere para que Jesus tenha um encontro com você nessa noite. Espere que o milagre possa acontecer com você. No outro dia também que eu preguei aqui a respeito de Zaqueu, Zaqueu não conhecia. Jesus, ele já conhecia Zaqueu por causa da onisciência, onipresença e onipotência dele. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ele subiu uma figueira brava. O milagre foi automático. Tem pessoa na Bíblia que o milagre é automático. Tem pessoa na Bíblia que o milagre aconteceu na hora. Mulher de fruto de sangue, já falei a respeito, quando ela tocou nas orlas do vestido dele, o fruto de sangue destacou. Jesus parou no meio da multidão e virou quem me tocou. Vários milagres na vida ocorreram conforme a fé e conforme o tempo determinado aconteceram. E eu pergunto para você nessa noite: o que você precisa de um milagre na sua vida? É na tua casa? É na tua vida financeira? É no teu trabalho? É na tua família? Você precisa de milagre. E quando nós precisamos de milagre, a nossa vida está pautada em Deus. Quando nós precisamos de um milagre, é só eu e Deus, a intimidade minha com Deus. Aquilo que eu preciso é eu e Deus. Somente Ele sabe. O irmão da direita não sabe, o irmão da esquerda não sabe. Aquilo que você precisa de Deus, irmãos, Ele sabe o que você precisa, a sua necessidade. Igual essa pesca maravilhosa, quando Jesus surpreendeu Pedro jamais sabia que o milagre ia acontecer, mas foi automático o que Deus fez na vida dele. Assim também é na nossa vida, irmãos. Muitas vezes passa um dia, 2 dias, um mês, um ano, um milagre, muitas vezes não aconteceu, muitas vezes você fica perplexo, com medo, dizendo: cadê o milagre? Cadê aquilo que eu precisava? Mas a nossa fé depende do milagre acontecer na nossa vida. Aquilo que nós precisamos da parte de Deus depende de mim, depende de você. É você esperar em Deus, irmãos. É você aguardar o milagre acontecer da parte de Deus na sua vida. E o milagre acontece. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que nós não podemos frustrar. Muitas vezes Deus prova. Se não está acontecendo, porque Deus está provando. Se não está ocorrendo, se não aconteceu, porque Deus sabe todas as coisas da sua vida. Então, olhando para esta palavra, nós vemos que somente Deus, através do Espírito Santo, Ele pode trabalhar e conceder a sua necessidade, aquilo que você precisa no tempo de Deus. Então, eu quero que você fique de pé, se coloque sobre os teus pés. O que eu tenho para dizer nessa noite para você é isso, irmãos. Aguarde o milagre. Igual Pedro, ele acreditou no milagre. Até uma certa altura, ele deixou Jesus entrar no seu barco. Ele acreditou naquilo que era impossível. Jesus mandou ele lançar a rede. Conforme a palavra ele lançou, e o milagre aconteceu. Eu peço para você nessa noite, pergunto: como que está a tua rede nessa noite? Você já lavou a rede? Quando você lava a rede, você está preparado para o milagre, porque quando você jogar, a sua rede vai estar a pique de peixe. Então nós temos que acreditar que o milagre pode acontecer. Você tem que acreditar que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida conforme a palavra, conforme o que Jesus disse, porque a palavra do Senhor se renova. A palavra do Senhor fala que Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Jesus falou aqui para Pedro a respeito disso, Ele fala para nós nos dias atuais a respeito disso também. Ele fala para nós acreditar
que vai acontecer. Acreditar que vai acontecer conforme a sua palavra, porque a palavra do Senhor não passa, irmãos. Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, se nós acreditar, o milagre pode acontecer na nossa vida. Eu quero chamar você aqui na frente, você que fez a campanha, o último dia da campanha. Quero chamar você aqui na frente. O pastor Marcelo vai estar orando, ministrando sobre a tua vida. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, se você precisa de uma cura de uma enfermidade, você vem aqui. Se você precisa de algo a mais, você fica desse lado. Nós vamos estar orando por você. Vem aqui na frente, irmãos. Se você precisa de uma cura, entra, fica desse lado direito, de uma cura. Nós vamos estar orando, vamos estar ungindo você, e você crê no milagre. Louvado seja o nome. Será que é só essa irmã que precisa de um milagre? Porque nós estamos na presença dele nessa noite, irmãos. Então você veio aqui pensando de uma palavra de explosão, mas o que Deus tem com você é sobrenatural. É cura, é libertação, é transformação, é de algo do céu através do teu Espírito. Vem aqui na frente, eu vou estar ungindo você e o pastor vai estar fazendo essa oração. Amém? Glória a Deus, aleluia.